supervisão aqui na aula de vocês, gentilmente autorizados pelo Bosque, então, porque a gente entendeu que seria muito interessante para vocês, né, já que vocês estão nessa discussão toda de brand, e a gente trouxe, então, duas palestrantes que vão falar sobre isso por aspectos diferentes. Eu até sabia que a Alessandra Baiocco, que é doutora em administração, isso. E eu sabia o que ela ia falar, mas aí ela mudou tudo, que resolveu fazer uma surpresa. Ela resolveu fazer uma surpresa para ela. Então, e depois a gente vai ter a Ingrid Buckman, que vai falar sobre Bossa Nova, mas construção de marca. Quer dizer, ela não vai falar sobre Bossa Nova só, mas ela vai falar sobre a construção de marca a partir da Bossa Nova e que questões a gente pode pensar sobre isso. Acho que vai ser super interessante. Fiquem depois, assim, à vontade para fazer perguntas quando elas, depois que elas apresentarem. E deixa só explicar, a gente está dentro do contexto da nossa disciplina de branding no mestrado, tá? No mestrado a gente tem uma disciplina de branding, aí a Ingrid é nossa mestra, se formou no nosso mestrado, esse é o projeto de dissertação dela, que ela vai apresentar aqui, e a Alessandra vai apresentar, não sei o que, porque ela mudou tudo, mas tem a ver com o projeto de doutorado dela, que ela fez sanduíche na PUC no Canadá, em Montreal. Isso. Posso começar então? Pode. Gente, essa é a surpresa. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Alessandra. Eu sou A Alessandra já passou. Já passou? Por que já passou? Eu não sei Porque passou. Enfim, vou ficar pilotando aqui. Se você quiser escrever alguma coisa. Tá bom. Eu sou a Alessandra. Eu sou apaixonada por arte. Sou apaixonada por música. E meu projeto de doutorado está relacionado com isso. Estava relacionado com branding cultural, né, que é uma forma de você diferenciar um lugar pela sua arte, pela sua cultura. E eu estudei cidades musicais. Né? Então, para surpresa da Isabela e da Lúcia, quando eu soube que a Ingrid ia falar sobre Bossa Nova, eu mudei um pouquinho, né, o meu texto. Eu ia falar sobre a minha tese de doutorado e sobre um trabalho que eu apresentei recentemente lá no México, né, que a Isabela assistiu, mas eu decidi mudar e falar sobre cidades musicais, que tem a ver com o meu doutorado, e soft power, para fazer o link com o que a Ingrid vai falar. Tá? Então, mudei só um pouquinho assim, o texto para poder ter uma coisa assim, mais integrada, né, com a Ingrid, e vocês aprenderem uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que eu sou absolutamente apaixonada e espero compartilhar um pouquinho disso com vocês. Tá bom? Ela acendeu a luz por causa da filmagem. Então tá bom. O que isso está passando sozinho? Não sei. Vamos lá. Gente, comecei com uma citação de Kotler. Vocês estão estudando marketing, acho que faz sentido, só para ver se funciona para vocês isso que eu estou abordando aqui. Ó. Olha o que ele fala. A arte é essencial para a saúde de uma nação. Assim como alimento, vestuário e moradia são essenciais para o bem-estar físico, a arte é essencial para o bem-estar social e espiritual. Faz sentido para vocês? Uma nação precisa de arte? Faz sentido? Estou vendo os cabecinhos. E se eu mudasse essa palavra nação por essa palavra assim, cidade? A arte é essencial para a saúde de uma cidade. Saúde espiritual, saúde física, mais do que alimento. Que nem Titãs, né, gente? Não que é só comida. Não vou cantar para vocês, não se preocupe. E se eu mudasse esse nome cidade, colocasse assim, ó. A arte é essencial para a saúde de uma pessoa. A gente precisa disso para viver para a nossa saúde mental, espiritual, física e tudo mais. Concorda? Eu também. Também coloquei esse slide só para fazer uma pequena apresentação minha. Gente, isso me representa. Sede de arte. Bom, ela já falou, né? Eu terminei meu doutorado ano passado, em setembro do ano passado, comecei doutora. E eu sou professora da PUC, tá? Eu sou professora de marketing na Faculdade de Administração de Empresas. Mas, além de seguir essa carreira como administradora, eu sempre tive um lado assim, que andou meio que em paralelo, né? Eu também estudei música na UFRJ, eu estudei piano clássico. E eu estudei dança. Eu sou bailarina de flamenco. Foi assim que eu conheci a Ingrid. Dançando flamenco no Vale do Matutu, né? Que só eu e a Ingrid conhecemos, né? Porque é um esconderijo ali no sul de Minas. Então, assim, ao longo da minha vida,
eu sempre segui em paralelo com essas duas coisas. Eu me formei em administração, trabalhava, né, em multinacional, ganhava dinheiro, graças a Deus, mas investia na minha arte. Né? Eu nunca consegui, né, viver de música, de dança e de teatro, mas eu precisava deles para viver, né, para o meu bem-estar, né, espiritual, físico e tudo mais. Então, o que aconteceu? Segui nessa vida por muito tempo, né, administradora de empresas, trabalhando multinacional. Sábado e domingo eu tinha um grupo, né, de dança e de música. Eu tocava música indiana, gente. Eu tocava santur, eu tocava harmônio, instrumentos vocês nunca ouviram falar, né? Eu tocava ragas clássicas indianas, eu dançava flamenco. Segui com isso durante muito tempo, até que eu tive minhas filhas. Aí eu não conseguia mais, né, trabalhar de segunda a sexta, perninho, centro da cidade, sábado e domingo dançando. Não dava, porque eu queria ver minhas filhas crescerem. Aí eu falei, o que eu faço? O que eu faço? Quero sair dessa vida. Eu já tinha um MBA em finanças, eu era diretora financeira, né, de multinacional. E aí eu falei, como é que eu faço para mudar? Para mudar a gente tem que voltar a estudar, né? Ó, vocês aqui. Aí eu fiz isso. Falei, vou voltar a estudar. Eu já tinha um MBA em finanças, vou fazer um mestrado. E aí eu fui para a PUC, porque eu me formei na PUC em administração, voltei para a PUC. Eu ia fazer um mestrado em finanças e estratégia, olha só. Mas aí eu vi a luz e encontrei um professor antigo que falou, Alessandra, chega disso, você já trabalhou com isso, 15 anos trabalhando nisso, vem para marketing, vem para mim, porque você vai descobrir uma coisa nova. E assim foi. Comecei a estudar marketing para arte, cultura, entretenimento, experiências. Aí pela primeira vez na vida eu consegui juntar os dois lados, né? A arte com o business. E fui convidada para dar aula na PUC. E aí aos poucos eu fui largando essa vida corporativa, fui me envolvendo com a vida acadêmica, me apaixonando cada vez mais. Saí, né, da empresa que eu trabalhava, abri uma consultoria. Gente, hoje eu abracei a carreira acadêmica assim, full time. E sou apaixonada pelo que eu faço, que é estudar a arte, a cultura e seu impacto nas cidades. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Tá? Vou falar sobre a minha área de pesquisa, tá? Que é branding cultural, que foi muito inspirado na minha vida, né? Se a arte provocou uma transformação tão grande assim na minha vida, como é que não pode provocar transformação nos lugares, né? Nas cidades? Então, inspirado por isso, comecei a estudar branding cultural, né? Que é como os lugares podem se diferenciar através da sua arte, através da sua cultura. Fiz minha tese de doutorado baseado nisso e descobri o seguinte, quem investe em branding cultural vai precisar investir em infraestrutura. Né? Os lugares têm que ter teatros, têm que ter espaços, têm que ter escolas, têm que ter estrutura de financiamento, têm que ter políticas públicas. Mas isso pode ser construído ao longo do tempo, desde que haja, né, dinheiro, vontade política, ambiente de negócios, mas infraestrutura pode se construir. Mas uma coisa que é único e que não se vende, não se compra, é o que a gente chama de identidade. A identidade de um lugar, ela é desenvolvida com a sua história, né? Ela faz parte, né, daquele ambiente. E aí a arte entra forte, né? Que a arte que nasce e se desenvolve num lugar vai fazer parte da identidade desse lugar. Exemplos, né? Quem conhece aqui Florença, Firenze na Itália, lindo, né? Berço do Renascimento italiano, né? Uma cidade que adquire muitos recursos até hoje pelo turismo cultural. As pessoas vão lá para conhecer, né, aquelas belezas, arte renascentista ali da Itália. Nova York. Gente, super vibrante, teatro, Broadway, show, mas o que? Milhões de museus. Uma cidade grande, né, que também atrai negócios, visitantes por conta da sua identidade cultural. Outro exemplo, quero ver se alguém conhece. Brodowski. Onde fica Brodowski? Polônia? Se eu falar... Pela luz está com cara de branco. É, pela luz. Gente, que pessoa perfeita. Pela luz é Brasil. Brodowski fica no Brasil. Para saber quem falou. Fica... Pela luz. É um artista, Brodowski fica no interior de São Paulo. E a cidade natal de Cândido Portinari. Cândido Portinari, vocês já ouviram falar, está com uma exposição linda no CCBB Pedagogo. Então, Brodowski é uma cidade pequenininha. Gente, é uma praça com algumas 4 ruas em volta, pequenininha. Mas ela desenvolveu sua identidade a partir do artista que nasceu lá. E lá tem um museu lindo chamado Casa de Portinari,
que tem toda a história do artista, tem instalações interativas, os bares em volta, tem pinturas, assim. Então é uma cidade que atrai visitantes que vão para lá de carro, né, e passam lá o dia por conta, né, de um artista que nasceu lá. Ou seja, desenvolveu uma identidade por conta de uma expressão, né, artística, no caso um artista que morou lá. Então, gente, identidade, infraestrutura, é uma coisa que pode acontecer em cidades grandes, modernas, ricas como Nova York, cidades antigas com um passado histórico, com um patrimônio cultural muito grande como Firenze, mas também em cidades pequenas como Brodowski, que decidiu, né, investir na sua identidade cultural baseada no artista que lá nasceu. Continuando, quando eu fui fazer minha tese de doutorado, a gente tem que escolher um tema, né, gente? Senão a gente abraça o mundo. Então a gente tem que escolher um tema e eu escolhi a música. Eu estudei o impacto das músicas na cidade. Porque, bom, música para mim é fundamental. Não sei vocês, gente, mas minha vida tem trilha sonora, né? Eu tenho música para tudo, para lavar louça, para estudar, né, para dormir, enfim, para correr, né? Então, música para mim é fundamental, mas não só para mim, né? Música é uma das formas de arte mais demandadas, assim, no mundo, e ela se combina com diversas expressões artísticas, se combina com dança, se combina com diversas expressões. Então, assim, eu achei que música fosse um elemento forte para poder estudar na minha tese. E aí, eu comecei a estudar as cidades musicais. O que são cidades musicais? São cidades que têm a sua identidade fortemente ligada à música e também tem todo um ambiente de negócio, uma economia vibrante ligada à música. Exemplos de cidades musicais. Primeiros elementos. O que são os elementos de uma cidade musical? Depois vou passar para vocês todas essas referências, tá, gente? Depois no final da aula tem tudo isso. Tem que ter artistas e músicos, tem que ter uma história conectada com a música, tem que ter uma cena musical relevante, programas de educação musical, olha, educação aí, negócios relacionados à música, espaços para a música, instituições, infraestrutura para o setor, apoio para o poder público em todos os níveis, turismo cultural e musical, além de falar um pouco sobre isso, e branding. Gente, é fácil ter tudo isso? Não é fácil ter tudo isso, mas existe uma instituição que montou uma rede de colaboração para as cidades criativas se ajudarem, né, que é a UNESCO Creative Cities Network. Já ouviram falar disso? Isso é muito bacana. E dentro da UNESCO Creative Cities Network, nós temos as cidades da música. Tá? Cidades da música atualmente são 47 cidades, tá, espalhadas pelo mundo, que fazem parte dessa rede de colaboração e podem compartilhar eventos, conhecimentos, enfim. Oi, quer falar? Rio de Janeiro. Não é. A gente vai falar sobre isso. Rio de Janeiro é a cidade da arquitetura. Oi? Recife é da música, Salvador é da música. Tem uma que eu não entendo, algum dia vai me explicar. Santos é a cidade do cinema. Alguém vai me explicar um dia. Tá bom, ninguém explica. Tá bom. Rio de Janeiro não é da música, por incrível que pareça, porque Rio de Janeiro para mim é música, mas a arquitetura também. Porque nessa arquitetura das construções é arquitetura natural, são as montanhas. Gente, você vem aqui, né, pela terra, você vai olhando aquelas montanhas, gente, que maravilha, né? Então também a arquitetura natural do Rio eu entendo. Mas Rio de Janeiro para mim é uma cidade absolutamente musical, mas isso daí eu não vou roubar o texto da Ingrid, deixa ela falar sobre isso. Tá? Outros exemplos disso, Recife alguém falou de Recife? Recife, Salvador. Cidades de música, Salvador, coloquei Salvador. Recife eu não coloquei porque eu nunca fui lá. Tô devendo muito. Salvador eu conheço bem, porque a minha mãe foi casada com um baiano, morou 10 anos na Bahia, eu ia pra lá todo carnaval. Então Salvador eu conheço bem. Né? Salvador é uma cidade da música, tem toda a sua riqueza, né? Toda a sua história. Essa cidade, vocês conseguem adivinhar qual é? Liverpool. Cidade da música. Muito por conta de uma banda, que eu não vou falar o nome, né? Que surgiu e nasceu lá. E por conta, ninguém conhece, muitos bares tocando a música dos Beatles e turismo musical e roteiros, né? Para conhecer a história dos Beatles. São Liverpool, uma cidade musical. Outra cidade musical que eu não podia deixar de mencionar,
Sevilha, na Espanha. Essa não sou eu, gente. Me falando. Sevilha, na Espanha. Que é berço, né, de um gênero musical que eu amo, que é o flamenco. Não sei se vocês já ouviram falar. Se não, pesquisa, maravilhoso. Eu conheci flamenco com 16 anos, 16 ou 17 anos, foi quando eu ouvi Paco de Lucia pela primeira vez, que é um guitarrista bárbaro. Gente, quando eu ouvi aquela música, aí pronto, aí eu me apaixonei, eu fui começar a fazer aula e nunca mais parei. E acontece o seguinte, né, primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar, né, eu fui para a Espanha. Fui para a Espanha para aprender flamenco lá. Porque tem essa coisa, quando você se apaixona pela arte de um lugar, você quer ir lá conhecer, quer ir lá estudar, quer ir lá experimentar, né? Então tem gente, assim, ai, ama teatro musical, ai, eu sonho ir para Nova York para ir para Broadway. Tem gente que ama os Beatles, ai, quero ir para Liverpool para ir naquele barzinho que eles tocaram pela primeira vez, né? E tem uma galera que ama samba, carnaval, quer vir para onde? Para viver? Recife também, mas Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, que cada cidade tem o seu carnaval, não é isso? Então é isso. Rio de Janeiro. Vou entrar um pouquinho para falar sobre Rio de Janeiro, porque foi uma das cidades que eu pesquisei na minha tese. Lembra que eu fui pesquisar a influência da música na cidade? O tema da minha tese de doutorado era Branding of Creative Cities. Eu escrevi em inglês porque eu fiz um doutorado de sanduíche em Montreal. E eu estudei a influência da indústria da música ao vivo na construção de marca de uma cidade. Olha só como eu vou entrar aqui, tá vendo? Tô chegando lá, tô chegando aí. Na construção de marca de uma cidade. Então, eu escolhi estudar Rio de Janeiro porque nascida, criada, estudo, apaixonada pela minha cidade. E, para mim, Rio de Janeiro é profundamente conectada com a sua música. Rio de Janeiro é a cidade do samba, da bossa nova, do choro carioca, mais recentemente do funk, né, que também nasceu aqui. Dá para ter uma identidade mais conectada com a música? Rio de Janeiro, muito. Em Montreal, no Canadá, além de ter uma universidade que eu queria muito ir, um professor que eu queria muito conhecer, foi uma cidade que ela se estabeleceu, ela se posicionou como metrópole cultural. Em 2007, foi uma decisão política e econômica da cidade. E ela... Oi? Montreal. Montreal, no Canadá. Ela se posicionou como metrópole cultural, falei assim, eu quero me diferenciar de Toronto, quero me diferenciar de Vancouver por ser uma metrópole cultural. E aí ela fez um planejamento de longo prazo envolvendo cidadãos, governos das 3 instâncias, donos de negócio, universitários e academia, todos eles fizeram um planejamento estratégico de longo prazo, uma conversa assim, ampliada, né? Dá até inveja, né, gente? Eles fizeram um encontro chamado Montreal Metrópole Cultural Rendezvous, é um encontro. Juntaram 1.300 pessoas numa só sala para poder estabelecer objetivos em comum para Montreal ser uma metrópole cultural. E aí veio financiamento para infraestrutura, eles construíram, vou mostrar para vocês, né, uma infraestrutura para shows e para festivais, que era uma coisa incrível, mas foi um compromisso de todos para uma cidade se posicionar. E aí eu resolvi comparar as 2 cidades, né? Rio de Janeiro com uma identidade profunda com a sua música e, posso falar, né, pouquíssimo planejamento, pouquíssimo investimento, a invejinha, né, gente? Pouquíssimo, né? E Montreal não tem uma identidade tão forte com a sua... O que é música montrealense? Né? Mas construiu uma infraestrutura e, com isso, atraiu artistas e músicos do mundo inteiro que deram para a cidade uma identidade multicultural. Né? Comparando essas 2 cidades, eu cheguei a alguns resultados interessantes que eu vou compartilhar com vocês, né, que responde uma pergunta. Como é que uma cidade pode usar sua arte e sua cultura para se diferenciar? Quais são os elementos importantes para uma cidade trabalhar? O primeiro delas é a autenticidade. O que é autenticidade? Ela se conhecer e se reconhecer. Vamos pegar aqui o Carnaval de Recife, Carnaval do Rio, por exemplo. Né? Carnaval é uma manifestação cultural que é tão entranhada assim, no lugar que dificilmente você consegue fazer um Carnaval do Rio em outro lugar que não seja o Rio de Janeiro. Um Carnaval de Recife que não seja um lugar que não seja Recife, que é diferente do Carnaval de Salvador, que é diferente do Carnaval de Veneza. Né? Então, a autenticidade, você conhecer, né, as suas expressões culturais é fundamental para você se diferenciar. Porque como é uma coisa local, uma coisa identitária, dificilmente vai ser replicado. Pode até tentar, mas vai ser diferente. E se não pode ser replicado, vai ser um elemento de diferenciação.
Então, a autenticidade é uma questão importante. Segunda coisa importante, preservar as cenas locais. Cenas locais são os pequenos bares, são os espaços que acontecem em diferentes partes do território, são as rodas de samba aqui no Rio de Janeiro, né? São essas cenas locais que mantêm a arte viva, né, ao longo do ano, fora dos festivais, fora dos carnavais. Então, preservar isso é fundamental para manter a arte viva. Outro ponto, educação. Ah, gente, sem educação não se preserva o patrimônio cultural de lugar algum, né? Um exemplo de educação para preservação são as escolas de samba, que educam suas crianças, né? Tem a Mangueira do Amanhã, cada escola tem o seu programa, né? Para serem as futuras passistas, músicos, aderecistas, né? Cenógrafos. Então, essas escolas mantêm um patrimônio cultural vivo pela educação. Outro ponto é planejamento. E o melhor exemplo de planejamento, né, que eu estudei, para mim, é Montreal, né, que é uma cidade que resolveu se estabelecer como metrópole cultural e planejou e investiu para isso acontecer. Essa imagem daqui, gente, é a imagem da Place des Arts, que é um lugar que já tinha antigamente, olha aí a autenticidade, bares, restaurantes, casas de show, né, isso há muito tempo. Mas era um lugar que estava assim meio abandonado, né? Tinha virado um vestido de luz vermelha, não preciso explicar o que é isso não, né? Enfim. Então eles resolveram resgatar esse lugar e fizeram diversas casas de espetáculo. Algumas subterrâneas, porque lá, durante 6 meses, fica abaixo de zero, né, gente? Eu saí de lá com menos 29 graus, ninguém merece, né? Cheguei no Rio de Janeiro, aleluia, irmão, né? Em Ipanema com sol. Né? Então, muitas salas subterrâneas, mas eles também prepararam espaços ao ar livre para os festivais no verão. Gente, a rua toda é preparada para os festivais. Eles puxam o negócio aqui, tem cabo de luz, tem não sei o quê, é tudo ali, né? Toda a infraestrutura preparada para os festivais de verão. Vocês já foram? Estão fazendo assim? Já foram? Incrível, né? Incrível, tudo ali preparado. Então, é um planejamento de uma infraestrutura para aproveitar a arte da cidade. Outro ponto, políticas públicas. Aí, assim, assunto para 3 aulas, né? Fala sobre políticas públicas, 3 aulas. Mas, assim, vou resgatar só alguns pontos importantes de políticas públicas. Primeiro ponto, ter continuidade, né? Não vai ser um projeto que vai durar o termo de um governo e depois acaba, né? Para ter efeito na cultura, tem que ter continuidade. Outro ponto, tem que ser inclusiva, né? Tem que levar em consideração as diversas manifestações culturais de um local, né? Vou parar por aí porque é uma aula muito grande de políticas públicas. Ambiente de negócios, né? Ambiente de negócios é você ter um local que seja favorável a empreendimentos. E aí o Rio de Janeiro está perdendo muito para São Paulo, né, gente? Né? Então, uma coisa para a gente ficar atento, né? Porque São Paulo está até querendo fazer carnaval igual o nosso. Será que consegue? Não, né? Tá tentando? Fala a verdade. São Paulo pode ter tudo, mas não tem o carioca. Não tem o carioca. Gostei. Autenticidade. Turismo, gente. Aproveitar o turismo, principalmente turismo cultural. Você vai falar sobre roteiros? Então vou deixar a Ingrid falar sobre isso, mas isso é fundamental para aproveitar a arte para o seu branding. E o último ponto é comunicação estratégica. Comunicação estratégica vai me puxar para o segundo tema da minha aula, que também vai ligar um pouco com a Ingrid, que é um termo que eu não sei se vocês conhecem. É um termo chamado soft power. Já ouviram falar em soft power? Quem já ouviu falar em soft power? Levanta a mão. Soft power. Vou voltar lá do começo. O que é soft power, gente? Quem cunhou o termo foi um político, um cientista político americano chamado Joseph Nye, esse daqui. Ele estava discutindo a transformação do poder. Então, Maquiavel, vocês conhecem, né? Maquiavel falava assim, é melhor ser temido do que amado. Aí o Joseph Nye pensa, será? Será que é melhor ser temido do que ser amado? E aí, Joseph Nye, ele contrapõe o hard power com o soft power. Tá. O que é hard power? Hard power é o poder bélico. Você exercer a coerção com ameaça através de uso de armamento. O que é poder econômico? Influência pelo poder financeiro. E o que seria o soft power?
influência através da arte, da cultura e dos valores do local. Até aí tudo bem? Tá? Eu coloquei aqui só a definição de poder lá do nosso dicionário, né? Poder, habilidade de influenciar o comportamento de outros para alcançar os resultados que se desejam. Isso pode ser feito pela forma hard, usando armas ou dinheiro, ou pela forma soft, né? Usando seus valores, sua arte e sua cultura. Joseph Nye pode ter até assim cunhado esse termo, né? Soft power, mas essa é uma prática, gente, que existe há muito tempo. Eu vou dar alguns exemplos ao longo da história. Vocês gostam de Netflix? De série? Ah, eu também. Já viram essa? Versailles? Ah, então eu vou contar uma cena, gente. Uma cena do episódio 10 de Versailles. Isso daqui é o Luís XIV, tá? Ele fala assim numa cena: a França não tem exército suficiente para dominar o mundo, mas pode dominá-lo através da arte, moda e gastronomia. Tava certo ou não tava certo? Tava certo ou não tava certo? Aí eu fiquei curiosa, né? Aí eu fui pesquisar. Será que ele falou isso mesmo? Será que essa coisa assim, né, de roteirista, né? Será que eu falei? Aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri que a França foi pioneira na incorporação de sua cultura em prol da política externa. Não foi só Luís XIV, não. Luís XIII, antecessor de Luís XIV, eles mandaram missionários do governo para difundir a língua e a cultura francesas na Europa, né? Como resultado, no final do século XVIII, o francês era a língua da nobreza e dos intelectuais europeus. Aí eu fiquei me lembrando, a minha avó, quando estudou, ela não estudou inglês, mas ela estudou francês. Não era chique? Olha só, na série ele arruma um trabalho pro marido do irmão, você lembra? Lembro. Que era criar a etiqueta, isso é Criar verdade. etiqueta, também Isso é é verdade, verdade. né? Criar etiqueta, né? Aquelas normas todas de etiqueta. É isso. Gente, isso é soft power. Isso é soft power. Né? A minha geração já estudou inglês na escola, mas até a minha mãe, o chique era falar francês. Né? A língua, né, dos novos, do chique, né, era falar francês. Né? Depois, né, mudou um pouquinho, por conta do soft power americano, que eu já vou falar, mas tudo começou com Luís XIII e Luís XIV. Arte renascentista, voltando aqui para Florença. Né? A arte renascentista surgiu para suavizar a imagem da Igreja Católica depois da Idade das Trevas, né? E transformou a Itália em um dos maiores captadores de recursos turísticos e econômicos do mundo. Olha a gente querendo ir para lá para conhecer a arte renascentista, aquelas pinturas maravilhosas, Michelangelo, Rafael, Leonardo, enfim, né? Isso é soft power, né? É conquista através da arte. Outro exemplo, Hollywood, um dos maiores soft powers do mundo. Olha quanta série americana a gente consome, gente. E olha quanto isso influencia a nossa forma de se comportar, de se vestir, enfim. Né? Lá nos artigos do Joseph Nye, ele fala que o soft power do audiovisual americano foi um dos mais fortes do mundo, porque foi capaz até de desestabilizar a União Soviética por conta de produções cinematográficas. Não sei se vocês já viram Rambo. Não é muito meu estilo, não, nunca vi, não, mas assim, é aquela coisa, né, o herói americano tentou, né, as forças do mal. Quem eram as forças do mal? Eram os soviéticos, né, e assim vai, né, o herói americano sempre, né, sendo, né, o bonzinho, salvando o mundo das forças do mal. Isso é você exercer soft power. Outro exemplo de soft power, balé russo. Balé russo é um cartão de visitas, né, da arte soviética. Ele é utilizado em diplomacia, né? Por isso que era aquele estresse tão grande. Não sei se vocês pegaram isso, gente. Quando os bailarinos russos famosos desertavam para ir para a Europa, era um escândalo e a família era toda isolada e ele ficava com medo da KGB. Por quê? Porque eles eram considerados diplomatas da cultura russa. Né? Aqui outra série para vocês verem, gente. Sábado e domingo, né? Netflix, né? Essa série conta a história da vida do Nureyev e ele conta, né, como foi difícil, né, ele sair da Rússia, União Soviética na época, ir para a França. E ele tem uma cena de uma entrevista que ele fala o seguinte: toda vez que estava acontecendo alguma coisa ruim ali na Rússia, de violência, de matança, a TV estatal passava o Lago dos Cisnes na TV. Para quê? Para as pessoas esquecerem o que estava acontecendo lá, ficavam só pensando na beleza do balé, ai, que coisa linda, né? É uma forma de alienação, né? Então tá mó
Quebra tudo na rua e o cisne dançando. Ai, que coisa linda que é o balé russo, né? Uma forma de alienação. Isso, Nureyev falando na série, fiquei tão impressionada que, enfim, outra coisa para vocês verem. Aí, gente, pode falar. Falando nisso, a gente também fez um soft power pesado lá com Escravizaura, né? Escravizaura. Escravizaura na Rússia foi muito forte. A novela brasileira. Nossa, eu vou falar sobre isso, o poder do audiovisual brasileiro como soft power. Escravizaura, Avenida Brasil, é a mais forte agora, foi vendida para 300 e tantos países. Então, Avenida Brasil, super. Agora, Pantanal, gente. Pantanal tá. Agora a Anitta, né? Oi? Agora a Anitta. Anitta, Pantanal, audiovisual e música. Brasileiro, nosso soft power. Vou falar sobre isso. Já, isso aí. O clube que representou para colocar há pouco tempo foi um dos caminhos. Quem? O clube que representou. Clone. Que falava óculos, não, verdade. Lembro disso. Eu não sou muito noveleira, não. Confesso que não sou muito noveleira. Escravizaura era mais antiga, né? Escravizaura. Gente, Escravizaura foi uma das não é quando primeiras. Célia Santos, gente? Mas teve um remake que eles mandaram do jeito que era? Não, era aquela. Não, Ela fazia um enorme sucesso no Japão. Essa, gente. Telenovelas. Eu tenho um artigo sobre soft power brasileiro, fala muito de telenovela e música. E futebol, e comida. Já vou chegar lá. É isso. Isso mesmo. Gente, vocês são dessa tribo de mangá, anime e games? Vocês são, eu não sou muito não, mas eu tive que colocar, gente, porque isso é poderosíssimo, é um mercado incrível, né? E arte, esse tipo de arte de cultura é consumido pelo mundo inteiro e não só no Japão, né? Que foi a origem de tudo. Não sei se vocês viram essa cena, né, do premier do Japão vestido de Mario Bros, né, na abertura das Olimpíadas. Olha o simbolismo disso, né? E olha o logo, olha, Japan, cool Japan, né? Para mostrar uma imagem assim positiva, atrair a simpatia através da cultura pop japonesa. Esse soft power é poderosíssimo, gente. Coreia do Sul. E muito atrelado a políticas públicas e investimento do governo, né? Tem até nome, gente. Eu não sei falar coreano não. Hallyu, assim fala Hallyu, né? Onda coreana. Investiu muito na indústria cultural, aí veio o K-pop, como é que é o nome disso? BTS. Ai, gente, me ajuda aí, minhas filhas não sabem não. BTS, é isso aí, BTS, né? Séries coreanas, minha mãe vê todas, eu não aguento muito não. Vocês gostam? Qual? Mas essa daí não é espanhola? Essa é a coreana. É boa? Ótimo. Tem que assistir em coreano. Ai, pelo amor de Deus, eu não consigo muito, mas minha mãe adora, minha tia adora. Não sei se é uma coisa geracional, tem outra coisa pra gente estudar. Parasita ganhou um Oscar, não foi? Foi, esse eu assisti. Esse é incômodo, gente. Esse tá... Tem também um caso interessante que, assim, não está muito atrelado, eu acho, né? Não está muito atrelado. Foi iniciativa do governo mesmo, o K-pop e tal. Eles investiram para isso acontecer. Isso. E aí teve aquela eleição do Trump, né? Que foi fazer um comício e tal. A galera do K-pop se mobilizou e comprou não, né? Adquiriu todos os assentos lá do negócio. Acabou que esvaziou o evento. Ou seja, vem da política, vai pro pop e volta pra política. Que coisa louca. Olha só, não sabia disso não. Incrível. E você sabe por que é K-pop? Tá de Coreia. Foi uma exigência do governo, sabia? O estilo de música da Coreia tem que ter o K do Country of Origin, né? País de origem, né? No nome. Por isso que é K-pop. Inteligente, né? O Japão também usa disso, né? Também usa. Que mata mendigo na rua pra falar que não tem pobreza, isso não se É loucura. Enfim. Gente, Brasil. Olha, que a gente... Quanto tempo? 5 minutos? Já estou terminando. Eu ia falar de Brasil, nosso soft power, né? Nosso soft power muito ligado à música, que a gente vai falar, telenovelas, que a gente já falou, comida brasileira apreciada no mundo inteiro, e cada região do Brasil tem a sua comida, e esporte. Somos reconhecidos como o país, principalmente de futebol, né, gente? Ainda, né? Já vem a Copa aí, vamos ver como é que vamos. Enfim. E Rio de Janeiro, gente.
Como é que tá o nosso soft power? Carnaval, né? Carnaval também. Rock, Anitta. Quando eu perguntei Rock in Rio é uma expressão boa. Rock in Rio, Rock in Rio. Pega uma marca, coloca lá. É, Rock Tocar in bossa Rio. nova. Até quando vai pra fora é Rock in Rio. É isso, marca da cidade. Carluxo também. Quem? Não dá bola não. Esse eu não sei quem é não. Esse soft power eu não conheço. Esse eu não conheço. Vamos ter nada. Esse é Vamos soft ter, Não é só. Não é só. Eu acho que é essa É, a lifestyle. Mariana, né? Lifestyle. Quando eu perguntei, né, na minha tese, assim, se você fosse cantar uma música para o Rio de Janeiro, uma música que representasse a cidade, qual que você cantaria? Sugiro essas duas, gente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, coração do meu Brasil. E essa, Rio 40 graus. Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. O que vocês cantariam, gente? Samba do avião. Samba do avião. Deixa eu só passar aqui. Samba do avião. Garota de Ipanema. Falou de Bossa Nova. Bossa Nova é com a Índia. Vai chegar aqui. Gente, só para terminar, algumas referências, tá? Eu posso passar isso para vocês se vocês quiserem. Se vocês amaram esse tema, quer estudar mais? Citiesofmusic.net. Aqui tem muita coisa sobre cidades musicais, se vocês quiserem aprender mais sobre isso. Sound Diplomacy, muitos relatórios bem interessantes sobre cidades da música, como é que tem que ser, o que você pode fazer, como é que você se planeja, enfim. Sounddiplomacy.com também é muito bom. Aham, tem que falar, né? Mapeamento da indústria criativa no Brasil acabou de lançar, foi lançado em julho, a nova edição. Lá tem um artigo sobre soft power, que eu escrevi, olha que alegria, então vocês podem ler mais sobre soft power. E aqui tem, se vocês quiserem, né, a origem do conceito, o Joseph Nye escrevendo, ele escreveu agora em 2021, uma revisão do conceito de soft power em 2021, está bem recente, também está interessante, já estou quase indo embora, só para vocês se lembrarem como é que eu comecei, né, que a arte é essencial para a saúde de uma nação. Lembram disso? Sabe vocês lembrando, gente? Estão lembrando? Aí eu falei, a arte é essencial para uma cidade, a arte é essencial para uma pessoa. Será que dá para fazer a mesma coisa com soft power? Soft power para uma nação. O que a gente estudou aqui, gente? O que a gente falou sobre nações e soft power? Japão. Estados Unidos. Estados Unidos. Coreia. Coreia, bacana. A própria transformação da Alemanha recente, né, de uma Alemanha muito dominante, a Copa do Mundo foi uma estratégia muito usada para mostrar um espírito amistoso. Isso. Diferente do espírito. Diferente, foram até pra Bahia, gente. Ficaram lá na Bahia. Aquela Não foi? estratégia. Nossa, perfeito. Uma comunidade. É isso. Alemanha, Comunica- com a Copa do Mundo. Isso. Soft power para uma cidade. Falamos de cidade? Montreal. Montreal, Cada vez muito Rio Nova de Janeiro, Nova York. Quantos filmes passados Sex the lá? City, né? Sex. Tour, né? Friends, Os filmes de Allen. Seinfeld. Quanta coisa passada lá, né? E, gente, o que seria um soft power para uma pessoa? O papo. Oi? O papo. Anitta. Uma pessoa, você. Como é que você exerce o seu soft power? Pela moda também. Como é que você... Carisma. Isso tudo está atrelado a uma cidade também. Eu tenho uma teoria, sabe, gente? Minha teoria é o seguinte. Quando você investe numa coisa que você ama, você faz uma coisa que você ama, aquilo exala de você de alguma outra forma. E você acaba conquistando através disso. Né? Então isso pra mim funciona com dança, funciona com música e funciona com dar aula, gente. Eu amo dar aula. Né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. E o seu slide de obrigado já Já pagou. está aqui. Entre em contato comigo, tá, queridos? Foi um prazer estar aqui. E agora eu deixo pra Ingrid falar de Bossa Nova.
Então vamos lá. Como essa meninos do mestrado especialmente, como essa moça é um trator, ela já chamou eu e a Ingrid para escrever junto um artigo, tá? Essa moça é um trator, ela não para. Um minuto. Isso é bom, né? Economia criativa. Ok, passador, você quer?